volta com você hoje, falando sobre esse tema muito interessante e, claro, falando sobre fé. O justo, ele viverá pela fé. Eu gostaria de, antes de nós começarmos a entrar nessa passagem aqui e falar um pouco sobre isso, eu estava pensando hoje sobre algo muito tremendo que eu tenho sentido na minha vida, não é? Eu quero compartilhar com você. Muitas vezes, você que é mãe, que ora pelos seus filhos, esposa, que ora pelo marido, né? Você que está aí segurando tanta barra, quem sabe você é um homem que está orando pela sua família também, por circunstâncias. Muitas vezes nesse meio que nós estamos perseverando, buscando milagre, a nossa oração, ela deixa por um momento, às vezes, de ser aquela oração da busca de Deus, da intimidade. E ela se volta mais a uma oração intercessória, uma oração de guerra, uma oração de luta. Você está lutando pela salvação, libertação, pela vida de alguém que você ama. E aí você fica ali numa oração muito forte, conquistando, orando, buscando, chamando, clamando. E a oração intercessória, a sua característica primordial é uma oração de guerra. Você está guerreando contra o inimigo da vida dessa pessoa pela qual você está orando, que é o teu inimigo também e o meu, que é Satanás, o diabo, as trevas, o inferno. Então ela se torna uma oração de conquista, de guerra. E às vezes a gente deixa um pouco aquela oração, aquele momento de intimidade. Eu estava pensando sobre isso hoje, vindo para cá, e eu quero dizer algo para você, que Deus, Ele entende isso, e Ele vai restaurar essa intimidade tua com Ele. Eu creio que a cada momento que você entende isso, que você fala, poxa, eu queria estar orando mais, louvando mais, Deus vai. E a maneira que Deus restaura-nos para termos maior intimidade com Ele e orarmos não só pelas pessoas ou por uma causa, mas orar para querer conhecê-lo mais, para chegar mais perto dele mais. Eu creio que promove muito isso também é a nossa atitude de adoração, uma atitude de louvor interno, adoração, louvor a Deus, agradecimento contínuo a Deus, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele fará. Então, vamos ter essa atitude. Certa vez eu estava orando por uma situação, e eu passei ali um pouco da noite, preocupado, orando. E quando eu acordei na próxima manhã, Deus falou tão forte comigo. Ele disse, me adore, me louve. Essa situação que você está precisando, eu estou lutando por você. Mas é só você pedir, ficar intercedendo e chorando. Me adore, me louve. Porque quando a gente adora a Deus e louva a Deus, as cadeias que estão amarrando a nossa vida e a vida das pessoas por que nós estamos orando, elas vão cair. Porque a oração, ela tem a adoração também tem a eficácia de uma oração. Não sei que a adoração é menos do que orar. Ela tem poder. E quando você adora e louva a Deus, aquela circunstância que é tão escabrosa, complicada, difícil, ela vai cair ao chão, Deus vai começar a agir. E as coisas vão começar a acontecer, porque você está louvando e eu também. Então vamos ouvir essa palavra, amém? Porque Deus colocou no meu coração para mim e para você, para nós hoje. Para nós que estamos cansados, sobrecarregados, levando o fardo da intercessão, carregando nos ombros o peso de um lar, muitas vezes de pessoas, parentes que não conhecem Deus. E nós somos as pessoas que estamos orando por elas, que estamos carregando o peso por elas, que estamos indo para Deus por elas. E cansa. Mas hoje Deus quer que você entenda que a adoração também faz parte, que você e eu devemos adorar a Deus, buscar a Deus e falar o seguinte, Senhor, estou aqui porque eu preciso de um milagre na vida dessa pessoa e eu quero te adorar, Pai. Amém? Então nós vamos fazer isso e hoje nós vamos estar aliados, ajudados por essa palavra, porque para orar
para buscar Deus, para abençoar a vida de outros, para tudo na nossa vida, nós precisamos de fé. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O justo, você é um homem justo, uma mulher justa que busca Deus, que ama Ele, que quer Ele, que prova disso é que você está aqui no canal dele, já disse quem você é. O fato de você estar assistindo agora, abrindo a Bíblia, você está interessado, é na palavra. Você está aqui ligado porque você ama a palavra de Deus. Então já mostra que pessoa você é. Uma pessoa justa. E o justo vai viver pela fé. Fé em Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor hoje para você e para mim em Romanos capítulo 1. Vamos abrir aqui rapidamente Romanos 1, no versículo 17 diz assim: visto que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Na realidade, Romanos está citando já do Antigo Testamento, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Mas eu quero ler uma outra passagem, e daqui a pouco mais eu vou entrar nela. Mas aqui, nós podemos entender, né, que nós que buscamos Deus, vivemos pela fé. Não é fácil viver pela fé. Não é fácil viver não vendo ainda o teu milagre, não experimentando ainda aquilo pelo qual você tem orado. Mas a fé faz toda a diferença. Olha o que a Bíblia, como a Bíblia descreve fé. É tremendo. Você quer uma descrição tremenda de fé? Não vá para um dicionário, vá para a Bíblia. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, descreve e diz o que a fé é. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza que eu tenho daquilo que eu estou esperando. Ah, eu estou esperando algo, mas eu sei que vai chegar, porque a fé, ela abre a minha mente, meu coração, para ter aquela certeza, não é, das coisas que eu estou esperando. Mas a fé também é a convicção das coisas, ou dos fatos, que eu não estou vendo. Ela é a convicção dos fatos que não se veem. Eu tenho convicção daquele fato que ele vai acontecer. Não estou vendo ele. Mas eu tenho convicção que ele vai vir à existência, que ele vai acontecer, que eu vou sorrir, que eu vou me alegrar, porque vai acontecer. Isso é fé. Seria interessante você anotar essa passagem, sublinhá-la na tua Bíblia, riscar ela, ter ela no lugar aí na tua casa, colocar no papelzinho e colocar aí para você sempre ver e memorizar. E sempre dizer, ora, a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. Estou esperando, com certeza, porque vai acontecer. A fé é essa certeza, né, das coisas que você está esperando. E ela é a convicção das coisas, dos fatos que não se veem. Você tem convicção de que aqueles fatos vão acontecer. Olha as duas palavras então que descrevem fé: convicção e certeza. Sem certeza e sem convicção, você não vai ter fé. São os pilares: certeza e convicção. E hoje, você é essa mulher, esse homem. Você está orando, com certeza acreditando, com certeza esperando. E você tem convicção de aqueles fatos que você ainda não está vendo, eles virão a ser concretizados e realizados. O que agrada a Deus? Essa é a nossa pergunta hoje. O que agrada o coração de Deus? É forte essa pergunta hoje. E ela é para mim. Não pense que eu estou falando, ei você. Não, é nós. Eu aprendi isso com o nosso pastor. Ele estava pregando esses dias e falando, olha, Deus tem me levado a falar nós. Eu também aqui sou discípula e eu vou dizer, não é só para você, é para mim essa palavra. Nós precisamos entender
O que agrada o coração de Deus? O que agrada é estar na presença dele? Sim. Estar na casa dele? Sim. Ser fiel a ele no ministério que ele te deu? Sim. Ser um bom marido, uma boa esposa, estar na tua família? Sim. Ser honesto, verdadeiro, sincero? Sim. Mas o que agrada a Deus é a nossa fé. Está na Bíblia também. Está em Hebreus também. Nós vemos Hebreus capítulo 11, versículo 1. Agora, no mesmo capítulo 11, só que é um outro versículo, versículo 6, que diz assim: sem fé você não pode agradá-lo. Olha o que diz aqui. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus dá um galardão, Deus recompensa o homem e a mulher que busca ele. A tua busca pela palavra de Deus aqui na Bíblia será recompensada. A tua busca por Deus na casa dele, quando você vai na igreja, você vai ser recompensado por Deus. Os momentos que você ora que ninguém te viu orando, quem sabe 5 da manhã, 3, 4, ou meio-dia, ou à tarde, o momento que você está sós com Deus, você fala, ninguém viu. Deus viu. E Deus vai lhe recompensar. Porque você buscou Ele. Buscou Ele na palavra, buscou Ele em oração, buscou Ele em louvor, buscou Ele. Está aqui, é bíblico. Ele fala, Ele é o galardoador dos que o buscam. Agora, para eu buscar Deus, eu tenho que ter um ingrediente primordial, chamado fé. Ora, sem fé, eu não posso, então, ser recompensado, porque eu não vou buscar Deus. E sem fé eu não posso agradá-lo. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar Deus. Você quer agradar Deus hoje? Então você vai ter fé no teu coração. Existia um homem na Bíblia chamado Abraão. E ele agradou a Deus, porque ele foi um homem de fé. Deus falou coisas para ele que elas não se concretizaram no dia depois que Deus falou. E nem na semana depois que Deus falou. E nem no mês depois, nem no ano depois. Levaram, uma das promessas que Deus fez para Abraão, das muitas que Deus fez, foi de que ele daria um filho para Abraão. E Abraão pensou, daqui uns 2 anos, 3 anos, 5 anos, alguns meses, a Sara vai ter bebê. Mas não foi assim. E aí nós podemos dizer então que o justo Abraão, ele viveu pela fé. Amém? Vamos falar hoje sobre algumas facetas da fé. O que faz parte da nossa fé? Um dos ingredientes primordiais, eu diria, da fé, chama-se paciência. Porque uma mulher de paciência é uma mulher de fé. Um homem que tem paciência, sabe esperar, é um homem de fé. Um homem de fé é um homem que exerce paciência na sua vida. Ele espera, porque para ter paciência é necessário esperar. A espera nos forja na paciência. Então a pessoa que espera é uma pessoa que tem que ter paciência. E se ela espera e ela é forjada na paciência, ela está sendo forjada na fé. Uma pessoa de fé. É interessante isso. E aqui fala para nós que a paciência chama-se de longanimidade, que é um fruto do Espírito Santo sendo desenvolvido em nós. É dele, é um fruto dele, mas que ele está trabalhando esse fruto, essa virtude, diariamente na minha vida. Através do quê? De circunstâncias boas, nem sempre. Às vezes a circunstância que Deus está usando para fazer que você tenha paciência, não seja uma circunstância que está fazendo você sorrir agora. Você pode estar chorando, triste, preocupada, perplexa. Poxa, eu não queria isso. Mas muitas vezes Deus permite isso que a gente não gosta. Que chama-se tribulação.
dor, dificuldade, afronta, porta fechada, problema na saúde, problema no lar, problema no ministério, problema nas finanças, todas as circunstâncias. Deus está permitindo, porque Ele está trabalhando algo muito tremendo, desenvolvendo algo muito tremendo, chamado paciência. É algo que todos nós queremos, mas nem todos nós estamos dispostos a pagar o preço para obter. Olha o que diz em Romanos, no capítulo 5. Eu, se eu fosse você, eu anotaria essa passagem. Começamos com Romanos 1,17, depois falamos sobre Hebreus capítulo 11, versículo 1, Hebreus 11, 6 e agora Romanos capítulo 5, versículo 3. Na realidade começa aqui dizendo, e não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas nossas tribulações. Aí você fala, mas como é que pode uma pessoa gloriar, se alegrar na dor, na tribulação? Isso não é viável, mas é bíblico. Porque a pessoa que vê a tribulação como uma porta de abertura para maior fé, é uma pessoa justa, uma pessoa de maturidade, uma pessoa de fé. A pessoa de fé, quando ela vê que o caldo está engrossando, e as coisas estão ficando complicadas, está doendo, está difícil, ela começa a entender, Deus está agindo na minha vida. Deus está agindo nessa circunstância. Deus está fazendo algo, não sei o que é, mas algo bom vai acontecer. Então, entenda isso, é o que esse versículo está dizendo. Romanos 5, versículo 3 diz, e não somente isso, mas nós entendemos e nós gloriamos nas tribulações, sabendo, entendendo que essas tribulações, elas produzem em nós a paciência. Elas produzem em nós a longanimidade. Aí está falando, mas tribulação não presta para nada. Presta sim. Não pense que a tribulação, a dor, o problema que está passando aí é em vão. Não é. Mas não é mesmo. Essa dor, essa lágrima que você está derramando agora, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, um motivo. E ela vem aí na tua vida e na minha para produzir em nós paciência. Olha só, porque sabendo que a tribulação, ela produz, não é em vão tribulação produz. Então, o que nós podemos chegar à conclusão, é o seguinte, que a paciência não poderá ser desenvolvida em nós sem a presença da adversidade na nossa vida. Já preguei isso muito aqui no Abrindo a Bíblia. Se você me assiste ou assiste a palavra aqui que é pregada, você sabe que esse assunto é um assunto familiar entre nós. De vira ou mexe eu estou falando sobre isso, porque isso é algo muito importante na minha vida. Deus trabalhou muito, está trabalhando a minha paciência, desenvolvendo ela através da adversidade. Então eu vou ler esse pensamento de novo para você. A paciência não poderá ser desenvolvida na nossa vida sem a presença da dor, da adversidade, da porta fechada, da tribulação. Você quer paciência? Então espere um pouco essa tribulação, ela vai acontecer, porque é através dela que você vai ser gerado em paciência. É isso que aconteceu na minha vida, está acontecendo comigo. Não vou pregar algo que eu não tenha passado, estou passando. Porque Deus trabalha dessa maneira, está na Bíblia. Romanos 3, 5, começando com o versículo 3, 4 e 5. E você fala, mas tribulação causa lágrima, tribulação causa sofrimento, portas fechadas, mas tribulação, algo bom sai dela. Paciência. E paciência é uma faceta da fé. Porque quando você é trabalhado na tua paciência, você é trabalhado em fé. Ora, quando Deus falou para Abraão que ele daria para ele algo, e aí ele esperou 25 anos, como é que ele esperou por aquilo? Ele teve fé? Sim, mas ele teve que ter paciência para esperar o cumprir da promessa
de Deus. E hoje não é diferente. Deus está falando com você hoje. Deus está falando comigo hoje. Ah, mas Deus falou, vai cumprir. Ora, Deus falou para José que ele, num sonho, teria uma posição de destaque, de honra, e que as pessoas veriam para ele. E ele foi preso, foi para uma cisterna, foi para a prisão, foi trabalhar como escravo. Tanta coisa aconteceu de errado na vida dele. O nome José significa Deus acrescentará. Mas o que aconteceu com ele não tinha nada a ver com o nome dele. Parece que tudo que ele tinha foi tirado dele. Tudo, a família, tudo. Mas Deus estava preparando ele, forjando ele na paciência. Você está entendendo? Então, foi prometido. Então, não aconteceu no dia seguinte. Davi foi ungido por Samuel. Naquele dia que Samuel foi lá na casa do pai de Davi. O pai de Davi chamava-se Jessé. E falou: Jessé, Deus mandou eu aqui para ungir um dos seus filhos rei. Aí chamou uns bonitões, altão, isso aqui vai ser. Aí Deus falou: não, não é esse não. Aí Jessé chamou outro filho. E Deus falou: não. Aí, tem um. Ele é baixinho, ruim, está ali, novinho, meio assim, né? Lá, cuidando das ovelhas. E quando ele veio, o Espírito de Deus falou: é ele. Mas aí, depois que ele foi ungido rei naquele dia, você pensaria: cadê o trono para Davi sentar? Passaram-se mais de 15 anos. Muito tempo. Quase, 20, muito tempo. Que ele veio a ser rei. Ele veio a ser rei com seus 30 e poucos anos. Então, a espera foi necessária na vida de Davi. Paciência. Se Davi esperou, Abraão esperou, José, todos eles. Quem somos nós hoje para que não venhamos a esperar pelo cumprir das promessas de Deus para a nossa vida? É forte hoje. O justo viverá pela fé. Eu vou repetir aqui a definição bíblica de que é a fé. Ora, a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. E ela é a convicção dos fatos que você ainda não vê. Forte, né? Você é uma mulher de fé. Você é um homem de fé. Fato, é fato porque você está ligado na palavra de Deus, no canal de Jesus, buscando Ele. Isso já diz quem você é. E hoje Deus quer fortalecer a tua fé. Ela é de muito valor para Deus. Por isso que Ele permite coisas para fazer você chorar. Ele só está polindo a tua fé. Ele está forjando você para que a tua fé reluça, que ela brilhe, que ela seja mais forte. Fé forte é aquela que passou pelos mares e lutas e tribulações. É por aí. Uma mulher de fé, um homem de fé, eu tenho anotado aqui algo muito interessante, um pensamento aqui, né? Mas eu quero a autoridade de Deus. Você quer autoridade? Então você vai passar pela adversidade que vai te dar autoridade. A autoridade não vem de graça nas nossas mãos. Um homem e a mulher de autoridade, de conquista no mundo espiritual, é um homem e uma mulher que passou pelas longas madrugadas e noites de choro, de tristeza. E quando eu falo madrugada, não é só literalmente a noite. É um vale que ele passa na vida, as adversidades que formam ele e ela em homem e mulher de Deus, em homem e mulher de autoridade e conquista. Amém? A paciência é forjada em nós através de situações que nos querem causar impaciência, que vão causar espera na nossa vida. Mas Deus está trabalhando a nossa fé. Boa coisa boa. E eu quero que Ele trabalhe. Nem sempre a gente vai sorrir, a gente vai chorar. Mas o resultado vai ser tremendo. No próximo bloco, vamos falar sobre uma outra faceta da fé, que chama-se perseverança. Está aqui anotadinho, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo e vamos voltar daqui a pouco mais com você.
Música